Oi, gente. Oi, oi, oi. Domingo, uma hora boa pra gente conversar um pouquinho. Parei de estudar agora há pouco, cansei. E aí eu vim aqui pra gente conversar um pouco. Oi, Cíntia, querida. Oi, oi, Soraya. Oi, oi, oi. E você pode comer comida colorida na cetose, sim, que você não sai, não. Olá. Oi, oi. Oi. Então, eu sempre treino em jejum. Treino em jejum excelente. Eu gosto muito de treinar em jejum, tanto aeróbio quanto treino de força. Obrigada, Cida. E depois do treino, geralmente eu como ovos. Quando não dá para comer, eu tomo um whey, porque eu como se eu tiver fome. Se eu não tiver fome, eu não como. Aí, se eu tô fora de casa já, eu tomo um whey. Dia do lixo não pode, pode sim, uma refeição, uma noite do lixo, ou um almoço do lixo, sushi não pode, sashimi pode. Abóbora pode comer com moderação, aí você dá só uma controlada no Fat Secret lá na quantidade de carboidratos que você está comendo. Eu gosto do HIIT e gosto da musculação. Então, nos dias que eu treino perna, ovo não pode enjoar. Nos dias que eu treino perna, eu não faço aeróbio antes. Mas nos dias que eu treino braço, antes eu faço meia hora de HIIT na esteira. E eu gosto sim, acho que ajuda a secar. O exercício aeróbio ele é bom principalmente a nível de proteção cardíaca. Então, o treino em jejum é uma questão de hábito. Sim, quando você vier ao Rio, você avisa lá no consultório. Disse que eu pedi para encaixar, mas o importante é você trazer os exames. Então, geralmente quando eu como ovos, eu como cinco por aí, assim, mexido na manteiga. Complexo, vitaminas do complexo B não quebram o jejum. Algumas, então, tem várias vertentes sobre o jejum, né? Algumas pessoas defendem que o limão quebra, outras não. Então, eu não tomo limão no meu jejum, mas é um protocolo meu. Então, é meu, é meu. É pipoca é grão, né? Então, eu não uso cortisol, assim, eu acho cortisol muito ruim. Quem trata comigo ou quem a gente conversa sobre os colegas médicos sabem que eu não sou a favor do uso de hidrocortisona. Respeito até quem usa, mas eu acho cortisol absolutamente catabólico. Não acho que ele beneficie em nada. Acho que essa melhora aparente dele aí realmente é uma coisa de ilusão e depois o preço sai caro. Então eu não sou a favor, não. Eu gosto muito de usar os adaptógenos, né, que são fitoterápicos que modulam o nosso cortisol. Então eu gosto muito de usar rhodiola, eu gosto muito de usar ashwagandha, eu gosto muito de usar licorice, mas hidrocortisona em si só numa doença que você não tem realmente produção de cortisol, que é a doença de Addison. Fora isso, não vejo nenhuma indicação mesmo. Quem tem condropatia, condromalácia, né, no caso, pode sim fazer caminhada e musculação. Olá, Elise, não sei. Colágeno, então, colágeno também não é da minha linha, não acho que funcione, acho que é caro e não precisa. Então, também não uso colágeno. Os meus pacientes também não usam colágeno, não compram colágeno, não. Não que eu indique, assim, né? Suplemento imprescindível na alimentação, imprescindível. Bom, se você come bem, bem, você não vai precisar de nada, né? Mas em termos de imprescindível, vou pensar se tem algum imprescindível. Oxandrolona depende muito dos seus exames, do seu objetivo e principalmente dos, dos seus colaterais, né? Saber se você já usou. Então,
Se você tiver que usar, que você use a mínima dose, para a gente ver mais os efeitos colaterais, né? A primeira vez que você usa, geralmente você usa para ver colaterais. Então, assim, por exemplo, eu acho o oxandrolona ótimo para quem tem indicação, mas particularmente eu não consigo usar porque me dá queda de cabelo. Então, os esteroides para mim não funcionam, então eu não uso. Tem muita gente que acha que eu uso um monte de hormônio. Eu brinco que se pudesse eu até usava, mas eu não uso porque realmente me dá queda de cabelo. O que eu uso mesmo é o implante hormonal, assim. Eu já tenho 45 anos, vou fazer 46 essa semana, então eu realmente preciso repor meus hormônios. Então eu faço implante hormonal, treino bem, como bem e fico muito bem. Gordura no fígado, a gente sabe muito bem que é excesso de triglicerídeo, e aí, você diminuindo o carboidrato, você consegue melhorar bastante a esteatose, mesmo em último grau, né? Cúrcuma eu acho excelente. Ômega 3 também eu gosto bastante. Limão é um alimento, né? Então eu gosto também. A vitamina D você pode suplementar sim diariamente, mas você tem que tomar cuidado só com o excesso de vitamina D. O excesso de vitamina D pode formar cálculo renal. Então tem que tomar cuidado, com exceção de algumas doenças que a gente precisa de um nível muito alto. Eu acho que um nível de vitamina D mediano em torno de 40 no máximo está excelente. Fadiga adrenal realmente é um diagnóstico que eu duvido mesmo. Morosil é um diurético, né? Tem um efeito diurético, é um fitoterápico, que tem um bom resultado também. Spinning antes da musculação, se você não exagerar, pode te ajudar sim. O problema é você fazer 1 hora. Quando você for para musculação, o seu glicogênio, né, que você usaria para exercitar, fazer um bom treino de força, vai estar depletado, né? Então, o ideal é que você faça um aeróbio de manhã, ou spinning, no caso, de manhã, e a musculação à noite, ou vice-versa. Pois é, a vitamina D, se você conseguir pegar um solzinho, vai ser excelente. Mas lembrando que tem que ser aquele solzinho de 11 da manhã a 1 da tarde, preferencialmente. Glutamina é excelente, tá, gente? Glutamina tem N benefícios. Hoje eu li um trabalho de 2018 sobre glutamina excelente. Sim, André, até lá. Então, a glutamina, ela realmente mostrou nos trabalhos que ela previne o catabolismo. Eu li esse trabalho de 2018. Hoje, eu vou dar uma aula daqui a 15 dias sobre recursos ergogênicos, hormônios, e aí eu estudei alguns suplementos hoje e os trabalhos que eu li sobre a glutamina são excelentes. Então, ela parece realmente prevenir o catabolismo e além de tratar de desbiose intestinal, além de ser precursora natural do GH. Então, o GH eu tenho pouquíssimos pacientes em uso. Eu também defendo que para usar o GH a gente tem que ter os exames de imagem bem inocentes, porque ele promove o crescimento de todas as células, não só as boas, mas realmente é um hormônio excelente para quem tem indicação e principalmente para quem pode usar. A low carb sozinha não vai ajudar no mioma. Ela pode até dar uma ligeira melhora, mas você provavelmente vai ter que tratar, né, o mioma mesmo. Então, o jejum calórico, você se guia muito no nível de calorias do que você está ingerindo, né? O jejum metabólico, você se guia mais no nível de balanço hormonal ou de desregulação hormonal que aquela ingestão pode causar no seu jejum, né? Pólipo na vesícula, não tenho certeza, mas eu sei que se você tiver um barro biliar ou um cálculo, a melhor coisa é você logo já tirar. DEA é excelente, tá, gente? Até um tempo atrás também as pesquisas estavam mostrando que ele tinha alguns malefícios e mais malefícios, na verdade, mas agora eu assisti uma aula do Dr. Bruno César, daqui a pouco ele aparece por aí, no Congresso de Ortomolecular, comprovando que o DEA realmente é excelente. Inclusive, ele tem sido usado para diminuir a resistência à insulina, para síndrome metabólica. E lá fora, né, nos Estados Unidos, eles usam inclusive o DEA vaginal, intravaginal, né? Então, eu gosto do DEA também. Então, médico, você tem que ver um endocrinologista, ou um nutrólogo, ou mesmo um médico do esporte, ou um bom clínico que tenha uma experiência com hormônios.
todo dia 24 horas eu não acho que vale a pena. Eu acho que se você fizer todo dia 16 por 8, uma vez por semana você fizer o de 24, você vai ter um excelente resultado. Ômega, a gente tem vários ômegas bons, mas eu gosto muito dos produtos da Essential e da Vitafor aqui no Brasil. Eu gosto do ômega deles, eu acho bem legal. Não fui no congresso low carb, porque eu tive aula esse fim de semana, na minha pós, e aí não deu para eu ir, vai ficar para o ano que vem. Então, como eu já falei antes, algumas correntes defendem que o limão quebra o jejum, outras não. Eu tem dia que tomo, tem dia que não, mas geralmente eu não tomo limão no meu jejum. O óleo de prímula é bom para melhorar, para amenizar assim a TPM, né? A gente sabe disso. Eu uso bastante também. Vitex, mas aí você tem que realmente consultar para o médico para escrever. Também uso bastante. Magnésio, vitamina B6. A gente usa alguns suplementos. Oi, Ingrid, querida. Então, a dieta do HCG também eu não acredito nela. 5-HTP você pode usar assim como melatonina. Café não quebra o jejum. Glutamina não é só para quem treina. Glutamina eu uso para praticamente todos os meus pacientes. Meu filho pequeno, inclusive, usa glutamina. Glutamina é precursora do GH. Glutamina trata desbiose intestinal. Glutamina tem N benefícios. A melhor proteína, então, a melhor proteína vai depender do que você quer. Se você quer hipertrofia, a melhor proteína é a concentrada. Mas se você quer emagrecimento, secar, a melhor proteína é a isolada. Pode permanecer em cetose, sim, eu vivo em cetose, não tem nenhum problema. Então, fazer spinning não atrapalha se você... Ai, não. Só não atrapalha se você... Só atrapalha se você exagerar, né? Então, se você fizer, tipo, uma meia hora por aí... A reposição hormonal, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita na forma de gel, ela pode ser feita na forma de pastilhas, ela pode ser feita na forma do implante, ela pode ser feita injetável, vai depender mesmo da conduta que o seu médico preferir. A glutamina você pode tomar de manhã à noite um medidorzinho, um scoopzinho que vem dela. Em jejum, para quem é sedentário, também pode repetir à noite. A testosterona baixa você realmente tem que repor. DIU de cobre é excelente, né, gente? Em termos de anticoncepcionais, ele não tem efeito hormonal, então eu acho ótimo. O meu implante tem testosterona, gestrinona, progesterona, e tadalafil. E a dosagem do DEA depende muito dos seus níveis, né? E aí tem que ser realmente prescrito. Então, o desejo sexual ele está muito ligado não só à testosterona, como também a nível de dopamina, que é um neurotransmissor. Então, tem que ver o que está faltando aí, repor, né? Direitinho, ver também como é que está seu nível de estradiol. Obrigada, Steph. Doce, como inibir a vontade do doce? Primeira coisa é tratar o intestino, né? Então, Mirena é uma progestina, né? Não é uma progesterona, como muita gente pensa, é uma progestina. O ideal mesmo é o DIU de cobre. Oi, boa noite. Sono anabólico é o melhor, tem que ter. Candidíase tem cura sim, candidíase tem cura sim. Tem que tratar essa flora aí com lactobacilos específicos. Quem teve Hashimoto, você consegue normalizar a tireoide, consegue baixar bem os anticorpos, sim. Mas tem que seguir acompanhando, né? O refrigerante, o ideal é que você evite mesmo, né? Mesmo zero, o ideal é que você evite. Intestino, você tem que tratar a flora intestinal, retirar a alimentação que é ruim. Um beijo para Sorocaba. Obrigada. E que mais? Pois é, então, ontem eu comi à noite. Eu engordo muito rápido, gente. Se eu comer o fim de semana inteiro, eu subo 2,5 kg.
Mas se eu comer uma noite assim, aumenta 1 quilo mesmo na balança e não é aumento de inchaço, não. Eu realmente fico com a roupa apertada, a barriga fica inchadinha. Então, quem tem candidíase tem que ficar afastado, sim, do açúcar. E tem que também ficar afastado do glúten. E aí, se eu comer direto, eu realmente engordo. Então, eu tiro uma noite mesmo, praticamente toda semana, e como uma tarde, assim, final de tarde e noite. E aí, no dia seguinte, eu dou uma compensada. Então, desses 1,3 kg que eu tava ontem, a mais que eu subi hoje, né? Agora já baixou aí. Quanto foi que baixou que eu pesei? 700 gramas. Então, fadiga adrenal, na minha opinião, não existe, né? Também tem alguns profissionais insistem que existe, outros não, e eu acho que para mim não. Androgel é uma testosterona, né, que se usa para reposição, mas tem que tomar cuidado porque a reposição, se ela não for bem orientada, pode dar efeitos colaterais, tá, gente? Queda de cabelo geralmente é por quando você baixa bem o seu percentual com rapidez, pode acontecer isso. Sou canceriana, sim, de 18/7. Chás são bons, sim. Bastante água, bastante chá. Pode tomar café, pode tomar limonada, pode tomar suco de maracujá, com adoçante, claro. E então, na dieta cetogênica, às vezes dá uma vontadezinha de um doce. E geralmente eu amasso uma colherzinha de pasta de amendoim e, amasso, boto um scoopzinho de whey para controlar um beijo. E para controlar um pouquinho a vontade do doce. Mas de vez em quando ela pesa mais mesmo, eu bebo bastante água. Pode tomar Pantogá, sim. Então alguém me falou aí sobre Menier, e realmente a alimentação influencia sim as crises. E Bulletproof deve ser, né? Eu gosto bastante do Bulletproof. Então, o carbo bom, o meu paciente que está no peso, que não tem facilidade para engordar, eu falo que ele pode manter a raiz, a fruta, em todas as refeições, independente do horário. Pois é, gente. Quem já perdeu peso vai ter facilidade de perder peso, de ganhar peso sempre. Um beijo pro Acre. E aí, do mesmo jeito que você emagreceu, você vai ter muita facilidade para engordar outra vez. Então tem que vigiar. Leptina alta, a leptina, gente, é o nosso hormônio sinalizador da saciedade. Então a gente come, 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 ela vai lá no cérebro e avisa que a gente está saciado, não precisa comer mais. Quando a gente começa a comer desordenadamente, você começa a ter uma resistência a essa leptina. E aí você começa a ter um nível de leptina alto, o organismo continua a secretar, mas não acontece essa sinalização cerebral. Então você continua com fome. Então a resistência à leptina realmente é um marco da engorda, assim. Começou a acontecer, realmente, se você não começar a tomar uma providência, aí você vai engordar mesmo. Daqui a pouco tem um hiperinsulinemismo, uma insulina muito alta, e aí um beijo para a Alemanha. Pode fazer, quem tem cortisol alto pode fazer sim, jejum intermitente, pode tentar melhorar a qualidade do sono, vai ver que vai melhorar um pouquinho. Viu? Então, começou a perder muito peso, aumenta um pouquinho, bota um pouquinho de raízes. Sim, metformina, pode pedir seu médico para prescrever direitinho. Eu gosto muito do jejum de 16. Ah, Michelle, então, atendo lá no Downtown. Obrigada. Espirulina é uma alga, tá, gente? Então, a alga, qualquer tipo de alga, quando ela entra no estômago, ela enche o estômago, literalmente, ela ocupa. Então, o efeito dela basicamente é esse. Então, o treino eletroestimulado ele também tem há divergências sobre ele, né? Alguns profissionais defendem que funcionam bem, outros acham que não. O fato é que os bons profissionais que eu já conversei sobre o tema, né, os professores, no caso, eles acham que funciona, mas realmente como um complemento ao treino de força. Então, não substitui, tá, gente? Toda refeição que eu tenho, assim, que eu preciso comer alguma coisa, eu tento comer ovo.
Então, o lugar que eu mais atendo é no downtown. Um beijo para Goiás. No downtown é o lugar que eu mais atendo. Eu vou uma vez ao mês em São Paulo e uma vez em Barra do Piraí, mas a agenda, por enquanto, lá em Barra do Piraí está fechada mesmo. Em São Paulo a gente vai tentar abrir para 2 novos pacientes por mês, né? Creatina eu gosto muito. Oi, Tati, querida. Creatina eu gosto bastante, sabe? Gosto também da L-carnitina, mas eu amo creatina. Um suplemento para queda de cabelo. Então, acabaram de falar aí da Pantogar, eu acho legal também, mas o médico tem que prescrever, tá, gente? Pode se treinar em jejum e seguir em jejum, eu também faço isso, sim, também faço. Polivitamínico tem vários, né, gente? Tem vários polivitamínicos. O telefone do consultório. Põe lá. Tá na tua live, tá no teu perfil. No meu perfil tem lá o telefone. Então, se você vive em cetose e quer se manter, o whey tem que ser isolado. De preferência hidrolisado, mas se não, pelo menos isolado. Mel não, mel é açúcar, tá, gente? Mel é açúcar. Xilitol sim, mas mel é açúcar. Pode, batata doce, sim, pode. Um beijo para Roraima. Um beijo aí para Roraima. Um polivitamínico tem vários, né, gente? Clorela também é bom. Não perde massa magra, não, a menos que você esteja muito, muito, muito magrinha. Em cetose, você vai sentir que tá, porque realmente dá um pouquinho de dor de cabeça, uma boca meio seca. Um beijo para Gama, Distrito Federal, Brasília. Oi, Welney, querido, Dr. Welney, de Goiás. Eu vi no seu perfil hoje lá do Instituto um equipamento lindo que você tá lá de depilação a laser sem dor. Gostei muito, depois vou pegar as dicas com você. Comentei até com meu marido aqui hoje. Parabéns, Welney. O Welney é um querido. Sempre que tem salsicha, alguém lembra de mim. Salsicha é muito bom, gente. Para entrar em cetose, você tem que limitar bastante. Um beijo, Lígia. Parabéns, Luana. Você tem que limitar bastante a quantidade de carboidrato. Então, eu sempre falo com os meus pacientes nos dias de indução evitarem até as saladas, assim, os 5 dias iniciais. Depois come salada. Então, a sede intensa é um dos sintomas da cetose. Se hidrata bastante. Glutamina não engorda, gente, definitivamente. Pode ficar tranquilo que não engorda. Que mais? Frutas, sim, abacate, maracujá, morango, limão, framboesa, amora, mirtilos. Raízes, preferencialmente no pós-treino, tá, gente? Parabéns, 7 quilos. E o bom é que com certeza você perdeu e foi-se, né? Então, açaí, gente, tem bastante carbo, né? Mas é uma excelente fruta, assim, um fruto, né? Uma excelente mesmo. Só que não pode ter aquele guaraná. E se você precisa emagrecer, realmente você tem que limitar bastante. Queijo, quanto mais gordo, melhor. Então, eu gosto bastante do queijo Gouda, né? Gosto daquele queijo bola, provolone, enfim. Obrigada, Luana, obrigada. Pode fazer musculação, sim, com certeza. Chega na academia e fala que você quer fazer musculação. Se mandarem você fazer aeróbio, você diz que vai trocar de academia. Mas pode sim. E sim, para entrar em cetose você precisa de uma dieta de muito alta gordura, médio para baixa proteína e muito baixo carboidrato. Se precisar, a gente acaba passando algum inibidor, né? Enfim, essa questão da grávida poder tomar o vinagre de maçã, eu não tenho certeza. Eu vou procurar saber e vejo para você. Eu adoro kefir, tá, gente? Adoro kefir. Acho kefir maravilhoso. Acho que o kefir ajuda muito na desbiose intestinal. Ele trata a flora intestinal. Eu tomo kefir todo dia. E eu me sinto muito bem com ele. Acho gostoso. BUP não é um emagrecedor, BUP é um dopaminérgico, ele aumenta o nível de dopamina,
Então, consequentemente, se você come por falta de dopamina, quando você tomar, ele vai te ajudar, mas senão ele não vai resolver. Tem vários inibidores disponíveis no mercado hoje, mas cada um com a sua indicação, como a gente falou agora do BUP que me perguntaram, né? As boas gorduras, né? Azeite, a gordura natural do alimento, abacate, manteiga, essas são as boas gorduras, né? Sashimi, não, sashimi você tem que, até porque a gente tem que tomar cuidado com salmão, tá? Salmão de cativeiro, cuidado. Então tem que tomar cuidado, porque você pode estar contaminado e você realmente pode ficar impregnado. Adoro magnésio, Androvol não conheço, não sei o que é Androvol. Kefir, ele é doado, né? O ideal, deixa eu só botar para carregar aqui que vai acabar. O ideal é que você consiga o kefir de alguém, mas o ideal é que seja realmente doado. Pode sim, se hidrata bastante, não tem problema. Sim, pode sim. Então, você tem que dar uma olhadinha como é que estão suas hemácias. O ferro tá alto, a ferritina tá baixa, mas também tem que ver o quanto baixa, né? Ferritina alta não é vantagem nenhuma. E aí, só vendo mesmo os exames. Kefir em jejum, mas quebra o jejum, tá, gente? Kefir quebra o jejum. Pode, se você não conseguir o leite de curral, e é muito difícil, realmente você toma de caixinha mesmo, não tem problema. Magnésio em cápsula, sim, pode sim. Aí ela tá dizendo que tem no Facebook o grupo para doar kefir. Olá, Felipe. Felipe, querido. Trata comigo já há muito tempo. Então, a Victosa, ela funciona para diminuir os níveis de insulina. E inicialmente era usada para diabéticos. E agora alguns pacientes não diabéticos com resistência à insulina, principalmente, também têm usado. Lembrando que a Victosa, assim como Saxenda, para estar fazendo efeito, tem que realmente enjoar, senão não funciona, tá, gente? Leite integral sempre. Toda vez que você compra um produto light ou desnatado, você está comprando um produto com pouca gordura e, consequentemente, com mais açúcar, né? Mais lactose. Então, óleo de coco, realmente eu acho que não precisa, né? Você pode jogar um pouquinho de óleo de coco no café. Não existe nenhum relato que a cetogênica cause algum risco coronário. Isso daí é um mito que já foi derrubado por diversos estudos. Um beijo para você, Elise, e para o seu filhote. Cranberry, pode sim. Kombucha, eu não tenho muita experiência com kombucha, mas os meus pacientes que tomam dizem que não piora nada não. A dose de ômega recomendada geralmente são 3 gramas à noite, né? Tontura, gente, geralmente é por falta de sal, por pressão baixa. Então, se hidrata bastante e não economiza no sal, não. O LDL, não tem problema ele aumentar, tá, gente? A questão é o LDL tá oxidado, então você tem que ter hábitos de vida realmente anti-inflamatórios. E aí entra de novo essa história que a gente fala de baixo carboidrato, entrar boa gordura na dieta, se hidratar bastante, evitar o açúcar. Isso é o que inflama, né? Hoje em dia a gente sabe que o grande marcador de risco cardíaco é a hemoglobina glicada, que é aquele exame que altera quando você está com os níveis de glicose alto, ou seja, você come muito açúcar, dispara o nível de hemoglobina glicada. Whey esporadicamente pode para criança, sim. Eu tento responder todo mundo, mas não consigo, né? Depende de quanto está seu ApoA. O ApoB a gente vê a relação muito com o ApoA. Em Jacó, esquece e na outra refeição já compensa. Isso, Jacó hoje, mesmo se não Jacó, segunda-feira é o Dia Internacional para perna na mulher e peito para o homem.
Pode sim, se você estiver bem, pode sim. Para prisão de ventre, então, você se hidrata bastante, usa o kefir, usa bastante azeite na salada. E eu costumo colocar também um pouquinho de chia, da semente de chia, de molho na água à noite, e no dia seguinte eu tomo aquela água. Então, para quem está com peso estacionado, o jejum intermitente ajuda bastante. Pode continuar assim, quem está com gastrite úlcera pode continuar com a low carb. A anemia do bariátrico é uma anemia realmente bem difícil, tem que tratar sempre, não tem jeito. Para SOP, qualquer uma das duas, desde que a gente consiga realmente baixar essa insulina, e as duas baixam, né? Se tiver muito alta, você começa com a cetogênica. Linhaça pode, sim, para o intestino também ajuda. E aí tem que se hidratar bastante também, tá, gente? Então, como eu já falei antes, limão para alguns quebra o jejum, para outros não. Café não quebra. Eu não tenho experiência com Cineflex, nem com esse somatodrol, realmente eu não uso não. Magnésio você pode usar de manhã e à noite. Então, o Role 30 eu acho excelente mesmo, assim. Os meus pacientes que fizeram o Role 30, depois dos 30 dias, melancia não pode. Eles começaram a mudar os hábitos alimentares, eles dizem que o paladar mudou, que hoje eles realmente conseguem sentir melhor o sabor dos alimentos, e eu acho bem interessante. Eu acho que Role 30 é uma alternativa bem legal que todo mundo, principalmente que está começando no low carb, deveria experimentar, que muda bastante a sua relação com a comida. Então, eu não tenho experiência com MKGH, mas já ouvi falar muito bem. Só que, segundo meu amigo Dr. Amir, a gente conversou sobre isso hoje, ele aumenta bastante o apetite, tá, gente? Então, tem que tomar cuidado com isso. Lembrando que os pacientes que ainda não foi liberado para prescrição no Brasil. Então, ainda estão sendo estudados, mas o feedback que a gente tem é que ele aumenta a fome. Insulina baixa é excelente. Glicose alta, se for do jejum, não quer dizer nada. Provavelmente, glicogênio que você tem aí armazenado estava sendo colocado à disposição para os órgãos que realmente precisam dele, porque a gente produz glicose, todo mundo sabe disso. E aí, naquele momento, a glicose deu alta. O que interessa para a gente é a insulina e a hemoglobina glicada. Sim, o ideal é que você varie as horas. Então, não dorme direito, tem que dar uma olhadinha na melatonina, né, gente? Se não vale a pena repor a melatonina. Vinagre de maçã realmente tem um efeito termogênico, tá, gente? Eu acho que colágeno não funciona. Melhor estratégia para a SOP é diminuir a insulina. Não tem jeito. Então, low carb funciona bastante. Então, o GHRP2 também eu escuto muito bem dele, mas eu também não tenho experiência. Ah, sim, Toninho, manda um beijo pro Toninho, obrigado. Ele desenha direitinho. Hoje ele fez um outro desenho, quem puder curtir a página dele lá. Quando acabar aqui eu vou postar. Ele veio aqui me avisar. Então, a testosterona depende muito da sua clínica, né? Na verdade, hoje a gente associa o valor laboratorial principalmente com a queixa clínica do paciente. Cetogênica cíclica eu acho excelente, gente, acho excelente. Então, a gordura boa para a saciedade. Gordura boa é o abacate, é o azeite, a gordura natural do alimento. Chá não quebra o jejum, quer dizer, depende do chá, mas a grande maioria não. A leucina depende muito do seu objetivo, mas também tem várias correntes que defendem. Não, infelizmente, eu não atendo convênio. Então, batata doce em pó não tem experiência, gente, mas batata doce é tão bom, quem pode comer, né? Enfim, cabeça de gordo é um problema, a gente não muda logo, né? Alguém fala em batata doce em pó, eu penso, ai, por que não comer logo a batata? Com 22 anos, se você está com a testo baixa, é idade do meu filho. Falei para ele a mesma coisa. Vai treinar que a testosterona sobe, dito e feito.
Em 2 meses, a testosterona quase triplicou só com treino, gente. Treino e tirando uns lixinhos da alimentação. O suplemento alimentar injetável é recomendado para quem tem realmente algum problema de absorção, né, gente? Fora isso, não precisa. Não precisa. Não, a cetogênica cíclica não tenho lá, mas eu vou fazer uma postagem sobre ela, boa ideia, pode deixar. Morosil, tem algumas pacientes minhas que gostam bastante. Tríbulos, para mim também não aumenta testo, é um outro mito. Eu acho que o tríbulos ele até age um pouquinho a nível de DHT, melhorando a libido, mas em termos de testosterona mesmo, não vejo aumento nenhum. Termogênico, na minha opinião, você deve tomar todo dia de manhã em jejum, é assim que eu tomo, né? Gosto muito da creatina. Gente, não tem nenhuma comida que tire a vontade da gente comer doce, acredita? Infelizmente não tem. Então é beber água mesmo. Eritritol ou xilitol, eu acho que é o xilitol, mas para falar a verdade, eu tenho usado muito sucralose depois do trabalho que saiu no fim do ano, inocentando a sucralose. É realmente o adoçante que eu mais uso. Eu gosto muito da glutamina. O Xigdu, ele também é um medicamento usado para diabetes, tá, gente? O DEA, ele é o precursor de testosterona e de estradiol, né, gente? Eu já tento em São Paulo uma vez por mês, a agenda tá lá, tá cheia, mas eu vou tentar melhorar. Não, eu não consigo treinar todo dia, sabe, gente? Então, eu tento ir umas 5 vezes por semana, às vezes 6, mas eu fico uns 50 minutos, no máximo 1 hora. O L-triptofano é o precursor do 5-HTP, né, que é da serotonina, mas eu particularmente prefiro o 5-HTP. Se você tiver uma flora doente, você não vai conseguir converter o L-triptofano, e aí você pode não ter os benefícios. Então, melhor o 5-HTP. A metformina, eu brinco que tinha que ter na caixa d'água de todo mundo, porque a metformina, ela é maravilhosa, né, gente? Que legal, eu também amo sucralose. Então, a metformina é um medicamento maravilhoso, que só não tem uma propaganda que deveria, porque ela é de graça, com receita, você pega na farmácia, né? Mas é um medicamento que tem propriedades anti-envelhecimento, além de baixar o nível de insulina, e tem propriedades anti-câncer já reconhecidas nas pesquisas. Então, eu gosto muito da metformina. E, enfim, termogênico tem vários, né, gente? Eu estou tentando criar um termogênico bem legal aí, misturando tudo que eu já usei, e se sair, logo eu vou postar. 5-HTP ajuda sim, na TPM também, eu coloco nas fórmulas das minhas pacientes, sim. Fruta, você tem que limitar, né? Coloca lá no Fat Secret, mas eu acho que o ideal é assim, que você coma meio abacate por dia, meia caixinha de morango, enfim, ou suco de maracujá, um suco de maracujá. Não quebra o jejum, gente. Café com sucralose não quebra. Metformina. Então, a metformina eu acho que todo mundo pode tomar, mas eu não posso prescrever remédio, tá, gente? Eu sou proibida de prescrever remédio aqui. Então, eu não posso falar, porque senão, enfim, não posso. Com indicação médica, tá, gente? Qualquer medicamento com indicação médica. Não tem efeito rebote termogênico, não, sabe, gente? Mas assim, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Um beijo, Michele, pareça. Eu tenho vários termogênicos. E não, eu uso metformina direto. Olha eu falando de metformina de novo. Mas, enfim, cada dia eu uso um termogênico diferente, assim. Então, tem 2 dias que eu tomo um, tem outro dia que eu tomo outro, tem outro dia que eu tomo outro. Enfim, eu vou variando, porque eu acho que o corpo, ele acostuma, sabe? E se o seu médico indicar junto metformina com Victoza, pode sim. Pode. Então, a fluoxetina, ela aumenta o nível de serotonina, né? Mas você tem que ter uma flora saudável, sabe, gente? Senão não adianta você ficar tomando, não, fluoxetina. E tem que tomar cuidado, porque a serotonina demais, ela diminui a libido, tá? Então, cuidado com muita fluoxetina e outros do gênero. Termogênico não quebra, não, gente. Ai, me nem fala, você que não sabe. Eu não posso falar quase nada, sabe? Oxandrolona, os efeitos colaterais, eu posso falar sim. Então, oxandrolona pode causar queda de cabelo, oxandrolona pode dar acne, oleosidade na pele,
alteração na voz, hipertrofia de clitóris, e alguns efeitos são irreversíveis, tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Não, quem tá amamentando não tem que tomar remédio para emagrecer, tá, gente? Cuidado. Gosto muito de coenzima Q10 também, acho bem legal, coenzima Q10. Não tem dose máxima, né? Enfim. O ômega você pode tomar metade de manhã, metade à noite, ou tomar tudo à noite, depende. Então, esse fim de semana eu não fui no congresso porque eu tive pós de ortomolecular aqui no Rio. Como é uma vez por mês, não tem como. E aí eu vou deixar para o ano que vem. A acne da mulher adulta acha que é testosterona, então ela acha que é insulina, que é SOP, né, ovário policístico. Só com exames mesmo, mas se ela indicou, com certeza toma. Então, low carb bariátrico é uma briga que a gente tem mesmo, né? Então, o estalopram, ele tem essa questão de diminuir mesmo a libido. Oxandrolona, eu falei agora mais cedo, eu acho que oxandrolona é muito legal, assim, sabe? Mas embora muitas pessoas achem que eu tome, enfim, eu não tomo, tá, gente? Eu já tentei tomar, mas eu não passei da primeira semana porque realmente meu cabelo cai, mesmo com dose muito baixa de oxandrolona. Então, tomem cuidado com a oxandrolona, não tomem sem a prescrição médica, sem os exames, todos os exames prévios. Cuidado, porque ela tem esses efeitos. Então, assim, eu não uso oxandrolona, não uso nenhum tipo de esteroide sintético. Não tomo, porque eu realmente tenho os efeitos colaterais. Mas eu uso o implante, sim, meu implante hormonal, porque eu tenho... já vou fazer 46 anos, já falei essa semana, e tenho uma rotina muito intensa e eu realmente fico melhor com um nível mais alto de testosterona, mas eu tenho que realmente me limitar ao implante hormonal, que eu faço de 6 em 6 meses. O resto que eu tomo mesmo são meus suplementos, uma dieta muito boa, treino intenso, e aí eu fico bem. 20 para cetose é excelente, sabe, gente? Excelente. Então, a cetose é um estado nutricional que realmente existe, é comprovado pela literatura. Quem quiser comprar as fitinhas para testar, pode comprar. E a cetose ela é bem diferente da cetoacidose. A cetoacidose é uma situação que você precisa da pré-condição de ser diabético. Fora isso, você não vai fazer uma cetoacidose, por menos carboidrato que você coma. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Mas a cetose, sim, é bom. Então, ela existe, sim. Então, o problema do bariátrico, na verdade, na minha concepção, é a deficiência da absorção do ferro e das vitaminas do complexo B, que são essenciais para fazer hipertrofia. Então, eu tenho alguns pacientes de pós-bariátrica, eu tenho um paciente maravilhoso que é cirurgião bariátrica, que eu amo de paixão, e encaminho alguns pacientes para ele, porque realmente às vezes a bariátrica é necessária. Só que depois a gente sabe que tem uma briguinha pela frente para conseguir uma massa magra. Por essas deficiências de absorção de vitaminas e também porque quando você faz a cirurgia, infelizmente, uma parte do peso que você perde é de peso muscular. E isso daí é até um alerta assim, para quem operou, tomar bastante cuidado para não reengordar novamente, porque se você reengordar, você vai reengordar só gordura. O músculo que foi embora não volta, e aí fica ainda mais difícil você realmente ganhar a massa magra. Então, a questão é essa, assim, não é impossível, mas a gente realmente tem que fazer um sacrifício maior. E alguns pacientes meus, às vezes, eu realmente preciso repor o hormônio para ele poder ganhar uma massa magra. Então, eu também não sou fã do Lugol. As pesquisas têm mostrado que não há deficiência de iodo no Brasil. Então, essa coisa do Lugol também, para mim, é a mesma coisa da hidrocortisona. Eu respeito muito quem gosta, mas os meus pacientes não usam. E não é da minha linha mesmo, assim. Então, o Orlistat, ele diminui a absorção da gordura e ele acaba causando uma diarreia, mas ele não melhora a flora, não. Na verdade, ele piora. Do mesmo jeito que eles eles dificultam a absorção das vitaminas que são gordurosas, principalmente a vitamina D, né, gente? Então, cuidado. Se hidrata bastante, não economiza no sódio, no potássio, ou seja, no sal. E usa o Trident ou aquela balinha Halls,
sem açúcar, aquela pequenininha assim, que é uma pastilhinha, que logo esse mal-estar da cetose passa. Então, essas fitinhas aí são umas fitinhas que você faz o xixi para ver se você está em cetose. A finasterida, ela diminui o nível de dihidrotestosterona. Então, quando você tem uma queda de cabelo por excesso de DHT, de dihidrotestosterona, ela vai te ajudar, sim, a finasterida, mas só se for por esse motivo, senão não vai te ajudar. Eu não acredito na absorção do colágeno hidrolisado para flacidez. Kefir eu amo, eu não tenho experiência com kombucha, mas eu tomo kefir todo dia. Amo o ácido ursólico também, achei ele muito bom, funciona, as pesquisas são maravilhosas. Amendoim, gente, na minha opinião pode, tá? Na minha opinião pode sim. Obrigada, Letícia. Então, pode comer os ovos à vontade. Bromelina funciona assim para artrite, tá? Eu gosto muito da bromelina. Um beijo, Ingrid, também saudade. Eu gosto da glutamina, gente, por N motivos. A glutamina, hoje mesmo, eu falei agora há pouco que eu li um trabalho sobre glutamina, e a glutamina, ela realmente parece aumentar a sinalização de mTOR, ou seja, ela parece ser realmente benéfica em termos de hipertrofia, mas principalmente de evitar o catabolismo. Ela também trata de desbiose intestinal. Além de inúmeros outros benefícios, ela é precursora natural de IH, então eu gosto bastante da glutamina, todo mundo sabe disso. Queijo mussarela na dieta low carb pode sim. Alguém me perguntou aí agora sobre o estanozolol, gente. Estanozolol tem ainda mais efeitos colaterais do que a oxandrolona. Então, ele também é um derivado de DHT, como a oxandrolona, mas ainda tem mais efeitos colaterais ainda. Desses que eu falei, são mais intensos com o estanozolol. Então, tem que tomar cuidado também com o estanozolol. Se a sua testa não aumentou com o Pentravan, você vai ter que fazer uma outra, Marina, vai ter que fazer uma outra reposição, de repente com a pastilha, né? Ou, enfim, o implante. Eu gosto também do BCAA, tá, gente? Particularmente da leucina. Gosto bastante. Pode deixar, eu vou deixar salvo. Eu vou publicar lá no YouTube também. Obrigada, gente. Então, o Tribulus, eu falei agora há pouco, ele não aumenta o nível de testosterona. Obrigada, mas ele aumenta, parece que aumenta um pouco o nível de DHT, mas nada que justifique pagar por ele, tá, gente? Então, também não prescrevo Tribulus. Período menstrual parece, sim, interferir na cetose. A gestrinona transdérmica funciona assim, ou mesmo intravaginal. Vou deixar lá no YouTube, pode deixar. Vou deixar lá. Eu gosto muito do HMB também, é um suplemento que eu gosto bastante. Creatina, gente, é o meu querido suplemento, né? Na minha opinião, eu amo creatina. Todos os meus pacientes praticamente usam creatina. Creatina, na minha opinião, é o suplemento número 1. Eu gosto muito da creatina. A testosterona você pode repor ela na forma do gel, do Pentravan, né? Você pode repor na forma de pastilha bucal, você pode repor na forma de injeção intramuscular, você pode repor na forma do implante. E, enfim, o Relora também eu gosto bastante, ele também é um adaptógeno, modula o nível de cortisol também, parece diminuir um pouco a compulsão por doce. Creatina não dá celulite em mulher, isso daí é mito também. Jejum de 24 horas ajuda na jacada sim. E a massa magra para bariátrico foi isso que a gente falou aí. Tem que ver muitas vitaminas do complexo B, tem que ver o nível de ferro, tem que caprichar na modulação hormonal, porque é mais difícil, sabe, gente? Ganhar massa magra. Colágeno, bicho, enfim, esses sachêzinhos aí eu não acredito muito não. Eu faço jejum sim, às vezes faço 18 horas, 20 horas, 22, mas no geral eu pulo uma refeição por dia. Você pode tomar a leucina. A leucina, na verdade, algumas pesquisas mostram que você pode tomá-la várias vezes ao dia. Eu gosto da leucina distribuída ao longo do dia, mas eu gosto dela particularmente no pós-treino. No meu BCA, eu gosto dele no pós-treino. Então, a sucralose ano passado foi inocentada, tá, gente? As pesquisas que mostravam alguma
a ligação dela com o câncer realmente caíram. E graças a Deus ela foi inocentada. E eu adoro sucralose, né? Eu já tive compulsão, não. Compulsão a gente tem, né? A gente tenta controlar, respira, medita, pede Deus uma luz. Não, mas assim, é sério, trata de biose intestinal e tomo uns fitoterápicos para eu tentar controlar, mas de vez em quando. A creatina sem atividade física eu indico apenas para meus pacientes idosos, sabe? Mas no geral, não tem porquê você não fazer atividade física, tem que fazer. Enfim. Taurina também eu gosto bastante, mas como pré-treino, a taurina tem que ser usada em altas doses, entendeu? Então, eu gosto dela, mas eu praticamente não prescrevo, né? O que melhora a flacidez e a celulite é o treino, a alimentação, uma boa suplementação e bons níveis hormonais. Ah, saiu, né, Cintia? Então amanhã compensa, volta pro seu corpo, compensa. Água com gás não é ruim igual refrigerante, não, tá, gente? Eu tomo bastante água com gás. Eu vou fazer 46 essa semana. O metabolismo ele fica mais lento, mas a gente consegue dar uma acelerada nele, sabe? E a espironolactona não adianta usar ela para retenção, tá, gente? Ela também diminui o nível de DHT se tiver alto. Um beijo para Mariana e para o Vanberto. Amanhã é dia de jejum, né, gente? Segunda-feira é o dia internacional do jejum. O treino de força aumenta muito a testosterona, gente. Aumenta. Então, para quem amamenta, você pode usar a glutamina, o ômega 3, o whey também não faz mal. Para flacidez, gente, realmente é isso que eu falei agora: é suplementação, níveis hormonais adequados, boa alimentação, treino regular. Não tem jeito. Persistência mesmo e, enfim, não tem jeito. Eu já ouvi falar do cloreto de magnésio, sim, mas magnésio geralmente eu gosto dele de outras formas, então às vezes eu mando um beijo para Grécia Caldeira, designer. A bariátrica tem que fazer muito exercício para aumentar a massa magra. A bariátrica tem que treinar bem, tá, gente? O paciente, todo mundo, eu já falo isso, todo mundo sabe que eu defendo muito o trabalho do personal, do profissional de educação física, ele realmente ajuda muito em relação à hipertrofia muscular. Agora, para o paciente pós-bariátrico, para aquele paciente que nunca treinou, para conseguir a massa magra, você precisa de um personal, você precisa de um treino realmente personalizado e alguém que te acompanhe de perto, que te oriente, porque é mais difícil, sim. Para falar a verdade, eu tenho treinado sozinha nos últimos tempos, eu não tenho conseguido... pede para ele parar lá. Não tenho conseguido treinar tão bem quanto eu gosto, então essa semana eu vou tentar voltar para começar o personal novamente e ver se eu volto minha rotina de treino. A gente mudou de consultório, então a gente ficou fora da rotina nossa, então eu vou voltar agora. Minha pele eu trato com a minha querida doutora Gisele Petroni, que me ajuda muito, me passa uns produtinhos aí que eu uso. E doutora Gisele Petroni, ela atende lá no Le Monde, aqui na Barra. Tem o Instagram dela, Gisele Petroni. Acho que é Gisele, eu vou marcar o Instagram dela depois. L-tirosina para TPM não adianta muito não, sabe? A L-tirosina ela aumenta o nível de dopamina. L-tirosina eu uso também às vezes como pré-treino e eu uso para o paciente que realmente às vezes tem um hipotireoidismo. A L-tirosina ela dá uma elevada, mas para TPM é mais serotonina mesmo, não dopamina. Obrigada, um presente. Presente sempre é bom. Essa semana eu faço aniversário, adoro presente. Então, whey, hoje à noite, por exemplo, hoje eu compensei, como eu falei para vocês, né? Então, vou dar um desconto para quem trabalha no downtown. Ontem eu comi muito e aí hoje eu pulei o café, almocei mais tarde, comemos carne, um pouquinho de salada e agora à noite eu tomei whey, comi o kefir e eu não pretendo comer mais nada para compensar o estrago de ontem. Pode fazer sim, eu tenho cálculo renal também. Com cálculo renal, a low carb, a cetogênica, não quer dizer que você vai aumentar muito a sua proteína. Na verdade, não. Você vai diminuir o carboidrato e aumentar a gordura. A gente não aumenta muito a proteína, não. A gente aumenta mais mesmo é a gordura.
O chip do hormônio, foi o que eu falei agora há pouco, é uma reposição hormonal que você faz na forma de implantes, né? Não tem chip da beleza, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que tem é reposição hormonal. E aí, o implante, ele realmente é uma forma de reposição, sim. Obrigada, é isso que a gente quer, saúde. Saúde a gente quer muito. Kefir, gente, é excelente. As pesquisas mostram que a gente tem mais de 20 tipos de probióticos, de lactobacilos diferentes no kefir do leite. E eu acho muito legal. Obrigada, gente. Então, um limite diário. Geralmente eu tomo 2 garrafinhas daquela pequena de água com gás. Eu gosto também bastante da água com gás. E eu tomo sim. Para desbiose intestinal, a gente tem que, né, geralmente, realmente a gente tem que mudar o hábito alimentar. Eu uso a glutamina para desbiose intestinal e eu uso uns probióticos, né, os lactobacilos também. O GABA é bom, tá, gente? O GABA é o nosso nosso diazepam natural, vamos dizer assim, né? Eu uso também, eu gosto bastante de suplementos que aumentam o GABA. E água com gás não quebra o jejum, não, gente. E kefir de água também é bom. Yakult não, gente. Yakult tem muito açúcar. Yakult não é bom. Então, tem que melhorar mais esse intestino. Às vezes, o kefir, ele mais mantém sua flora. Eu falo com os meus pacientes que o ideal... O jejum intermitente não faz mal para o epilético. Na verdade, a cetogênica é a dieta de eleição para o epilético, né? Então, o ideal é que você tome um probiótico inicialmente para tratar a sua flora e depois você mantenha com kefir, né? O GABA, gente, só lembrando aí que alguém me perguntou, quando eu falo de GABA, eu estou falando do neurotransmissor, mas o GABA, você tem que tomar o precursor dele, porque ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, o ideal é que você tome o precursor do GABA, né? São fitoterápicos que aumentem o nível do GABA. Farinha branca piora, sim, a constipação. Então, carbo líquido, se você quer perder peso, te aconselho ficar até com 50. Mas até 100 você está em low carb, né? Com 50 você perde mais rápido. Para aumentar a testosterona, o ideal são suplementos, uma dieta boa, rica em boa gordura, uma dieta que aumente o nível do colesterol, né, vamos dizer assim. A testosterona, ela vem do colesterol. Agora, os suplementos, existem vários, né, gente? Mas, enfim, você tem que ver, enfim, aí não tem como prescrever mesmo, né? O álcool atrapalha a hipertrofia, sim. Então, a bupropiona, acabei de falar agora há pouco, ela aumenta o nível de dopamina. Se a sua ansiedade for por falta de dopamina, ela vai te ajudar, senão não vai. E ainda pode até piorar, sabe? Farinha branca que a gente diz é farinha do pão branco, do macarrão, do bolo, né? Essas são as farinhas brancas, né? Eu gosto do limão com própolis também, sim. Os adoçantes artificiais não aumentam a insulina, gente. Eu tomo sucralose e a minha insulina é 3,6. SHBG alto diminui o nível da testosterona livre, né? Então, realmente, você tem que diminuir esse SHBG aí. Mas aí também só consultando, né? Enfim. Gente, estão me avisando, eu não sabia nem que o vídeo agora tinha um tempo, mas eu também tenho que parar, porque eu já fiquei muito tempo aqui. Eu preciso descansar, porque amanhã eu atendo em Barra do Piraí. Mas essa semana eu vou voltar. Queria agradecer vocês pelo carinho, por todas as mensagens que eu recebo. E dizer que assim que der um tempinho, eu vou dar uma aula daqui 15 dias, então eu estou enrolado, mas depois já mudei de consultório, já assim que passar essa aula, essas coisas aí, a gente vai conseguir conversar mais, tá? O telefone lá do consultório que me pediram tá lá no meu perfil, só anotar lá, mandar uma mensagem. E obrigado pelo carinho de todos vocês, de verdade. Um beijo.